Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a tricotomia do corpo. Mas antes eu quero pedir a você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o teu gostei, abaixo deixa o teu comentário também para me saber o que você está achando dos vídeos, tá bom? E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a tricotomia do corpo. E o que é a tricotomia do corpo? A tricotomia do corpo é a compreensão de que o ser humano ele foi criado por Deus com 3 dimensões distintas: corpo, alma e espírito. Essa visão ela é baseada em outros textos, tá bom? Da Bíblia, mas hoje eu quero trazer um versículo para você que está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que fala: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira dimensão que eu quero trazer aqui hoje para você é o corpo, tá bom? Que o corpo é a nossa área física e visível, que por meio dele nos comunicamos com o mundo ao nosso redor, utilizando os 5 sentidos, que é a visão, a audição, o olfato e o paladar e o tato. Entendemos que o nosso corpo ele precisa de descanso, ele precisa de uma boa noite de sono, de alimentação, porque é a nossa área física. E também quero falar sobre a segunda dimensão, que é a nossa alma. Já a nossa alma, ela representa a nossa identidade, a nossa personalidade e as nossas emoções. Nossa alma representa a nossa área emocional. Quando sofremos trauma, rejeição, passamos por essas emoções, geralmente quem sente todo esse impacto é a nossa alma. A terceira dimensão é o espírito, que foi uma parte que Deus colocou em nós para que possamos estar mais próximo dele, para que possamos nos tornar mais sensível à voz do Espírito Santo, para que possamos estar em comunhão. Porque quando a gente está no pecado, quando a gente ainda não conhece a Jesus, o nosso corpo, a nossa vida está distante de Deus. Por quê? Porque estamos em pecado. Mas quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, isso dá uma restauração na nossa vida e nos aproxima novamente com o Criador. Isso é o desejo dele, não somente restaurar o nosso corpo físico, a nossa alma ou o nosso espírito, mas complementar todas as partes para que possamos ser irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Há quem diga que é importante apenas cuidar do espírito, outros apenas do corpo, e já também outros que não falam nem sobre a nossa área emocional. Mas a palavra do Senhor aqui que eu trouxe para você hoje, ela é muito clara, da importância que existe em você integrar todas as partes para que possamos ser íntegros e irrepreensíveis para quando Cristo voltar nos encontrem inteiros, sabe, para a vinda de Cristo. Tem outro versículo que eu quero trazer para você também, que está lá em 1 Coríntios, o 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Eu quero trazer aqui um pouco dessa importância do que é a gente olhar para todas as partes, não olhar apenas para o espírito ou para o corpo ou para a nossa área emocional, mas olhar com um olhar integrado, sabe? Unir todas as partes, porque não podemos se preparar apenas espiritualmente para receber Cristo se o nosso corpo ele ainda está fragmentado por coisas ainda do pecado, por coisas assim, que ainda influenciam a nossa vida espiritual, sabe? Porque quando a gente peca, é o nosso corpo, é através do nosso corpo. Quando a gente comete pecado, tipo o pecado da prostituição, a gente está pecando contra o nosso próprio corpo. E é o nosso corpo que está nesse desenvolvimento, sabe, de transformação para a vinda de Cristo, porque através do nosso corpo habita a nossa alma, habita o nosso espírito. Então precisamos, sabe, olhar para todas as partes, olhar para a nossa área emocional, porque se você busca apenas no espírito, você vai crescer espiritualmente sim, mas isso não vai dizer que toda a sua área emocional, que tudo aquilo que você carrega da sua vida, que os traumas que você viveu, que as feridas emocionais
que você carrega na sua vida, isso quer dizer que através da sua vida espiritual vai ser 100% restaurada. Porque Cristo, ele fala que nós somos um corpo e que todos os membros, ele tem uma funcionalidade, que todos os membros do nosso corpo, ele tem uma importância. Então não é porque você é médico, não é porque você é professor, não é porque você trabalha em qualquer outra área que você não complementa o corpo. Então todos nós temos uma função. Se nós pegamos isso, esse dom, as nossas funções, tudo aquilo que a gente faz e a gente traz isso para Deus, então quer dizer que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então não podemos olhar apenas para a nossa vida espiritual. Não podemos achar, sim, existe sim cura através da oração, não podemos negligenciar isso, sabe? Mas existe sim cura através da oração, existe sim a cura física e existe a cura que a nossa alma precisa, mas existe a nossa área emocional, que o Senhor ele deixou pessoas específicas para que possa tratar. Isso não quer dizer que uma pessoa que trabalha na área emocional não seja uma pessoa espiritual, não seja uma pessoa que viva uma vida com Deus, porque é muito comum as pessoas, às vezes, quando você está passando por uma depressão, por uma enfermidade, as pessoas dizem que é besteira ou que é demônio. Mas quando você sente no seu corpo físico que a oração não resolve, você procura um médico para cuidar do seu corpo. Mas quando você está passando por algum problema na sua área emocional, você não dá muitas das vezes a devida atenção a isso, porque acha que é algo banal, acha que é algo que não tem muita importância, porque a área emocional ainda não é vista como algo importante, sabe? Como algo que Deus deseja restaurar, como algo que Deus precisa que a gente olhe com atenção, para que possa ser inteira em Deus, sabe? Corpo, alma e espírito. E se a gente passa apenas a cuidar do corpo, como ir à academia, ter uma boa alimentação, mas como eu já falei até em outros vídeos aqui, não adianta você ter um corpo perfeito, um corpo físico, sabe? Se você é uma pessoa totalmente destruída emocionalmente, se você é uma pessoa fragmentada, sabe? Com tudo aquilo que você ainda carrega na sua infância. Porque muitas das vezes, quando você passar por situações difíceis, problemas em que você vai se deparar e não vai ter recursos, sabe, emocional para resolver, você vai culpar Deus, sabe? Você vai dizer, nossa, poderia que Deus ter resolvido isso para mim, eu busquei ajuda, eu busquei oração, mas não foi resolvido, porque isso está na sua área emocional, que precisa ser olhada, que precisa ter atenção, que precisa ser acolhida, que precisa ter o cuidado, porque não é só sobre o espírito, não é só sobre o físico, é todas as partes, sabe? Não podemos olhar apenas, nós que somos cristãos, não podemos apenas focar em um corpo físico, em a nossa área emocional e deixar o espírito de lado, sabe? Se você, aquilo que você mais alimenta é o que vai prevalecer. Então, se você alimenta o seu espírito, ele vai prevalecer cada vez mais. Se você alimenta a sua carne apenas com os desejos, com aquilo que você deseja, o que vai prevalecer mais é a sua carne. Então, tudo na nossa vida é um equilíbrio. Tudo na nossa vida é olhar com um olhar, sabe, para cada parte, sabe, entendendo o seu lugar em cada área da sua vida, não com julgamento, sabe, não dizer isso é espiritual, isso é carnal ou isso é da minha área emocional, mas olhar, sabe, se você já cuidou do espírito, então ok, se você já cuidou do seu corpo físico, ok, se você cuidou das suas emoções, ok, então se alguma coisa está fora do lugar, você tem que olhar para todas as partes, se tá uma parte você já olhou para a sua parte espiritual, então se não é ela, olha para ver se não é o corpo, ou se já olhou para o corpo e não é o corpo, olha para ver se não é a sua área emocional, sabe, mas não descarte as possibilidades, sabe, não, eu sou crente, eu sou cristão, então eu não posso querer esse negócio de terapia, eu não posso querer me envolver com essas coisas que é do mundo. Gente, isso é ignorância, sabe? A palavra de Deus fala que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Então, quando você passa e busca entender isso, você vai entender que Deus, ele deseja a restauração, ele deseja integrar as nossas partes, porque Deus ele nos criou, sabe, aqui esse versículo que eu falei, sabe, será que você não sabe que você é corpo, que você é templo e morada do Espírito Santo, e que você não é de você mesmo, sabe, que você é de Deus, que você foi comprado por um alto preço, então é responsabilidade sua cuidar da sua área emocional, cuidar do seu corpo, cuidar do seu espírito,
sabe? Não descarte isso da sua vida, não olhe para a sua área emocional como algo qualquer. Busque curar suas emoções, busque entender por que você está passando por essas dificuldades, sabe? Para que você possa buscar os recursos, para quando você estiver diante de situações, sabe? Não sair julgando, sabe? Dizer, eu busquei a Deus, sabe? Às vezes fica com raiva de Deus porque não resolveu aquilo que precisava ter resolvido, mas que faltou atenção, a devida atenção na sua área emocional. Sabe que faltou atenção no seu corpo, no cuidado do seu corpo, na sua alimentação, em você ter uma boa noite de sono, em você ter um bom descanso, sabe? Tudo isso envolve, mas o problema é que a gente se torna às vezes muito espiritual demais, pessoas que apenas olham para o espírito. Tem uma frase que fala, não sei se eu vou conseguir lembrar aqui agora, quem foi que falou essa frase, que diz que Deus, ele entregou uma mensagem a essa pessoa, mas ele entregou a mensagem e o cavalo, só que ele matou o cavalo e não pôde entregar a mensagem. Eu não lembro quem foi o autor dessa frase, mas Deus, ele entregou um corpo e uma mensagem a todos nós. Sabe, se a gente não cuidar do nosso corpo, se a gente não cuidar da nossa área emocional, a gente vai perder, a gente não vai conseguir viver o propósito da nossa vida, aquilo que de fato é para nós vivermos, porque quando a nossa alma ela está fragmentada, o nosso espírito ele não pode agir na sua totalidade, sabe? Ele não pode distribuir, sabe, os dons espirituais, ele não pode estar em comunhão com Deus, ele não pode ser ativado em tudo aquilo que precisa ser ativado, porque a nossa alma ela gera bloqueios para que impeçam, sabe? Ela impede a gente de viver uma vida na sua totalidade no Espírito, sabe? Na nossa comunhão com Deus, sabe? Existem muitos bloqueios, talvez, na sua vida, que talvez você não entenda porque que você gostaria de estar vivendo algo em Deus, gostaria de estar rompendo já as coisas espirituais e viver o verdadeiro propósito da sua vida em Deus, mas que não entende porque que você busca, mas não rompe isso, não sai do lugar, continua na mesmice, mas talvez seja isso, sabe? A atenção na sua área emocional, atenção para tudo aquilo que para você até hoje, sabe, era algo descartável, era algo que não deveria ter atenção, algo que você nunca parou para analisar. Mas hoje eu quero te falar isso, sabe? Pare para olhar para você com um olhar de acolhimento, sabe? Busque na palavra de Deus, porque na palavra de Deus há respostas para tudo. Quando você busca e tem o conhecimento, você vai entender que Deus ele não quer apenas o teu corpo, ele não quer, porque tem pessoas que falam assim, Deus quer o meu coração. E tá tudo bem, não. Deus quer o teu coração, Deus quer a tua alma, ele quer o teu espírito, ele quer tudo alinhado com a vontade dele, ele quer tudo alinhado com a presença dele, sabe? Então não tem como o Espírito Santo, ele estar numa totalidade em nosso corpo, em nosso ser, sabe? Na nossa mente, se a gente vive com partes disfuncionais ainda, se a gente vive com partes na nossa vida que ainda não foram tratadas, que ainda não foram restituídas, restauradas, sabe? Porque não é só sobre a vida espiritual, não é só sobre a vida emocional e não é só sobre o corpo. É sobre tudo aquilo que o Senhor ele confiou a nós, sabe? Para que possamos ser fiel, para que possamos ser pessoas íntegras diante de tudo aquilo que Ele nos entregou, diante de tudo aquilo que Ele nos confiou e cuidar do nosso corpo. Acho que é a maior forma de expressar gratidão a Deus pela vida, por tudo aquilo que Ele confiou a nós, sabe? E estar curado, estar sarado, sabe? Mente, corpo, alma e espírito, para que possamos entregar a mensagem, para que possamos estar inteiros no processo, para que possamos estar inteiros no propósito, naquilo que o Senhor Ele confiou a nós, para que possamos viver inteiramente o chamado a qual Ele nos confiou. Então que hoje você possa parar e refletir sobre isso, sabe? Talvez você ainda não saiu do lugar, talvez ainda você não conseguiu romper barreiras na sua vida, talvez não seja no espírito, talvez seja na sua área emocional. Talvez seja as suas emoções que não foram olhadas, as suas emoções que não foram acolhidas, que não foram tratadas. Talvez comportamentos que para você hoje já se tornou tão natural, porque você se acostumou a agir de forma errada, se acostumou a se deixar dominar pelas suas emoções e acaba tomando atitudes, tomando decisões, tendo comportamentos totalmente desorganizados, sabe, contrários àquilo que é para você ter.
contrário a tudo aquilo que de fato é a sua essência em Deus. Sabe? Então eu quero que você entenda que o Senhor, Ele deseja restaurar não apenas a tua mentalidade, não apenas o teu espírito, não apenas o teu corpo, mas inteiramente, sabe? A tua vida por completo, para que você possa viver nessa prosperidade. Prosperidade não é só sobre dinheiro, mas é ter uma vida próspera em Deus, sabe? Uma vida de abundância em Deus, na presença de Deus, com tudo aquilo que Ele tem preparado para a tua vida, porque só assim vamos conseguir viver o nosso chamado em Deus, sabe, completo, sabe, só assim vamos estar dando legalidade para que o Espírito Santo entre em nossa vida e transforme todas as nossas áreas, quando você passar a reconhecer que você precisa de cuidado, que você precisa de atenção em todas as áreas da sua vida e entregar isso para Deus. Você vai ver que Ele vai entrar com transformação, com cura, sabe? Você vai poder viver inteiramente e completo, sabe? Em áreas na sua vida que por muito tempo você já desejou mudar, por áreas na sua vida que muito tempo você carrega, que já virou um peso, um fardo nas suas costas, sabe? Sobre os seus ombros, que você não consegue resolver, sabe? Que não tem oração, que não tem jejum que resolva, porque é a sua área emocional muitas das vezes e você não tem dado atenção para isso, porque tem focado apenas no espírito. Mas eu já quero te dizer que o Senhor, Ele te diz: filha, olha para a tua vida inteira, sabe? Olha de uma forma integrada em todas as partes, porque é o desejo do coração de Deus, sabe? De curar, sabe? De restaurar de dentro para fora, para que você possa ser completa, sabe? Na sua identidade, na sua verdade, em tudo aquilo que você é por essência em Deus, sabe? Para que você possa viver os princípios verdadeiros, aquilo que Deus programou, aquilo que Deus projetou para a tua vida, antes mesmo que você viesse a existir, porque o Senhor, Ele tem um plano para a tua vida, Ele tem um plano para a tua história, mas precisa que você seja completa, precisa que você olhe para a sua história, precisa que você olhe para a sua vida, em todas as coisas que já passou, mas não com um olhar de julgamento, nem um olhar de voltar atrás para reviver aquilo, mas sim olhar sem permitir que essa situação, que tudo isso que você já passou, venha interferir na sua vida no presente, sabe? Em tudo aquilo que você já sofreu, para que você venha olhar de uma forma que venha integrar a sua vida, que venha transformar aquilo que você está sendo, sabe? Olhar para aquilo que passou e dizer: o que é que eu preciso mudar, sabe? Daqui para frente. O que é que eu preciso melhorar daqui para frente na minha vida, para que eu possa alcançar os meus objetivos, para que eu possa alcançar de fato aquilo que o Senhor tem para minha vida, e não olhar apenas, sabe, com olhar de julgamento: eu tive uma vida miserável, eu tive uma vida de sofrimento, sabe? Mas olha para tudo isso e entrega tudo isso nas mãos de Deus e faz a tua parte. Sabe, busca conhecimento, busca ajuda, sabe, procura ajuda, sabe, para que você possa viver uma vida onde você vai romper os seus limites, onde você vai romper as barreiras que até hoje te impediram de viver aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, tá certo? Eu quero apenas trazer uma pequena reflexão sobre tudo isso, sabe, para que você não passe a sua vida inteira culpando a si mesma, se sentindo culpado, culpando Deus, porque muitas coisas na sua vida não acontecem. Você talvez olhe para a vida de muitas pessoas que talvez começaram lá atrás e você está na frente, mas você ainda não viveu o que essas pessoas viveram. Sabe, essas pessoas começaram depois de você e elas já estão vivendo e você ainda continua no mesmo lugar. Porque talvez elas passaram a enxergar o que elas realmente precisavam para conseguir viver verdadeiramente o propósito que Deus tem para a vida de cada uma delas. Sabe, então que hoje você possa refletir sobre isso, que você possa olhar para todas as partes, sabe, entendendo o que é essa dimensão, entendendo o que é essa tricotomia do corpo, sabe, que são as dimensões que o Senhor criou, corpo, alma e espírito, para que você possa cuidar, para que você possa zelar, para que você possa, quando Cristo voltar, você ser encontrado inteiro, você entregar a Deus o maior bem que Ele te confiou, que é a sua vida, que é o seu corpo, que é a sua alma e que é o seu espírito. Eu quero que você medite em tudo isso que eu falei aqui para você. Peço que você olhe para tudo isso com um olhar de atenção, sabe? Não olhe para isso como algo banal, como algo qualquer, mas talvez essa pequena mensagem, se você tirar algo que vai, sabe, colocar em prática, talvez isso possa mudar muita coisa na sua vida a partir desse momento. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez sentido, que você possa deixar aqui o teu comentário,
para me saber o que você achou, se você já conhecia sobre a tricotomia do corpo, se você já entendia um pouquinho sobre isso, que às vezes tem pessoas que não sabem o que é, sabe? Eu não sei se eu comentei aqui no início, se nós somos essas 3 dimensões, o que nós somos de fato? Corpo, alma ou espírito? Você não é o corpo e você não é espírito, você é uma alma vivente dentro de um corpo. Então que hoje você possa entender um pouquinho sobre o que é a tricotomia do corpo, tá bom? Você é uma alma vivente dentro de um corpo. O seu corpo, quando ele morrer, ele vai voltar para a terra, que foi o lugar de onde ele veio, o pó. O seu espírito, ele volta para Deus, mas a tua alma, ela tem um destino. E esse destino só cabe a você, se é para o céu ou se é para o inferno. Então, se você tem uma vida posicionada em Deus, você pode glorificar a Deus, porque a sua alma vai voltar para o Criador. Mas se não tá, que a partir de hoje você possa refletir sobre isso, sabe? Alinhe a sua vida, alinhe tudo aquilo que precisa ser alinhado, reajuste, ressignifique tudo aquilo que precisa ser ressignificado, para que você possa viver uma vida íntegra, uma vida inteira de abundância e de prosperidade na presença do Senhor. Jesus abençoe, fica com Deus e até o próximo vídeo.